Ponto, reto e plano. Um furo de agulha no papel dá a ideia de ponto. Uma corda bem esticada dá a ideia de reta. O quadro negro da sala de aula dá a ideia de plano. O ponto, a reta e o plano são conceitos primitivos no estudo da geometria, isto é, não possui definição. Podemos representar o ponto por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Temos aqui o exemplo, o ponto A e o ponto B. As retas nós podemos representar por letras minúsculas do nosso alfabeto. Como exemplo, temos aqui a nossa reta R. O plano são representados por letras minúsculas gregas. Como exemplo, temos aqui o nosso plano alfa. Considerações importantes. Numa reta há infinitos pontos. Como posso demonstrar isso? Temos aqui a reta R, representada por pontos. Se eu puxar esses pontos, se eu fizer correr esses pontos, uni-los, eu vou representar a minha reta R. Essa é a ideia. Que numa reta há infinitos pontos. Voltando ao nosso conceito. Num plano há infinitos pontos. Do mesmo jeito que vimos ali na reta, se juntarmos os pontos, podemos representar nosso plano. Plano alfa, no exemplo. Num plano existem infinitas retas. Se numa reta há infinitos pontos e num plano há infinitos pontos, então num plano há infinitas retas. Representamos aqui algumas delas. Reta M, reta N, reta R, reta S. Por dois pontos distintos passa uma única reta. Temos aqui a nossa reta R passando pelos pontos A e B. A gente pode dar uma olhada melhor nessa ideia. Temos aqui nosso ponto A e nosso ponto B. Se eu pegar apenas o ponto A, eu posso desenhar infinitas retas passando pelo ponto A. Agora, se eu quiser passar também pelo ponto B, apenas uma única reta passará pelos dois pontos. Olha esse exemplo. Aqui eu tenho uma reta que eu vou chamar de R, aqui uma reta S, mas a única reta que passa pelos dois pontos por A e B é a minha reta T. Indicamos por AB com esta retinha aqui em cima uma reta que passa pelos pontos A e B. Seguindo. Pontos colineares. Os pontos pertencentes a uma mesma reta são chamados colineares. Ou seja, como exemplo, temos aqui minha reta T. Os pontos A, B e C são pontos colineares porque eles pertencem à reta T. No meu segundo exemplo, na reta R, os pontos R, S e T não são colineares, justamente porque o meu ponto S não pertence à reta. Posições relativas de duas retas no plano.
Duas retas distintas contidas em um único plano podem ser retas concorrentes, quando tem um único ponto em comum. No exemplo, nós temos um plano onde está contida a reta R e a reta S, e elas se tocam em um único ponto, o ponto A. Elas se tocam nesse ponto aqui. Ou seja, a representação de uma reta concorrente, duas retas concorrentes, eu posso fazer nesta forma aqui. R, X, S. Isso quer dizer que elas são concorrentes. E o ponto de interseção, esse símbolozinho aqui, significa interseção. R, interseção S, é o ponto A. Um outro tipo de retas concorrentes são as nossas retas perpendiculares. Nesse exemplo aqui, eu tenho que R é perpendicular a S e posso representar por um R seguido desse desenho aqui, que pode ser dito que é um T de cabeça para baixo, S. E como você pode ver aqui, elas são concorrentes. Elas concorrem no ponto A. Retas perpendiculares formam ângulos de 90 graus, formam 4 ângulos de 90 graus cada. Mas a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente quando falarmos de ângulos. Seguindo. Retas paralelas, quando não tem ponto em comum. Elas estão contidas no mesmo plano, mas não se tocam. Nesse caso aqui, elas estão contidas no plano alfa. E podemos representar assim. R, duas barrinhas, S, ou seja, R é paralela a S. E elas não têm ponto de interseção, ou seja, o ponto de interseção delas é vazio. Retas coincidentes. Tem todos os pontos em comum. É como se fosse uma única reta. Nesse caso aqui, R é coincidente à reta S.